Damos início a mais um estudo, desta vez falando dos direitos socialistas na quinta unidade do nosso curso. É preciso fazer um pequeno levantamento histórico, lembrar que houve uma revolução na Rússia, com conflitos iniciados em 1917, onde há uma derrubada da autocracia russa. O último czar, o nome czar nos remete ao nome de César, foi Nicolau II. Em março de 1917, Nicolau II vê-se obrigado a renunciar ao poder, assumindo assim um governo provisório com uma república de cunho liberal. Em novembro de 1917, o partido bolchevique assume então o poder, com o governo liderado por Vladimir Lenin. A Rússia tinha uma grande massa de operários e camponeses trabalhando muito e ganhando muito pouco. É interessante perceber, na Europa já se estava em pleno movimento, uma revolução industrial começada no século anterior. Em pleno século XX, início do século XX, ainda se vê na Rússia um contexto ainda de estado semifeudal. 80% da população era extremamente pobre. E a riqueza estava nesta elite de apenas 20%. É muito importante lembrar aqui, então, o sistema deste Império Russo, o último imperador Nicolau II, como nós lembramos, também um grande poderio da Igreja Ortodoxa Russa. Este governo de origem soviética faz, então, com que se forme o primeiro país de cunho socialista no mundo, que depois será ampliado com a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Isso começa então este movimento em 1917, que vai até 1991, com grande influência no globo terrestre. Basta lembrar aqui que chega até América, com Cuba, outros países, até mesmo nos dias atuais, se inspiram neste modelo, que se inspirou nos textos e no modelo de Marx e Engels. Mais adiante nós vamos ver que, na verdade, não se instalou na antiga Rússia, na Rússia e na União Soviética, um sistema marxista-engelista, mas um sistema leninista e stalinista. Enfim, o princípio da legalidade socialista só veio definitivamente ao ordenamento jurídico soviético após o fim da Guerra Civil em 1921. Então nós temos este primeiro período de 1917, 1918, a lei de 30 de novembro de 1918 afirmava que os atos legislativos e regulamentos do governo dos sovietes constituíam um único direito escrito, isso em 1918. E o princípio da legalidade só veio definitivamente ao ordenamento em 1921. Precisamente com o decreto de 28 de maio de 1922, que instituiu a chamada Procuradoria, com a Constituição de 1923. De fato, o período que vai de 1918 a 1921 foi caracterizado pela preocupação dos dirigentes do Estado em afirmar o poder político, procurando adotar uma posição política justa, consolidando tudo aquilo que foi o movimento revolucionário de 17. O rumo revolucionário, então, adotado, ao mesmo tempo em que se adotaram medidas rompendo com todo o sistema político-econômico anterior. Era uma fase de profunda modificação em todos os sentidos naquele contexto, naquele lugar, pondo todos os meios de produção sob o controle total do Estado. Dessa forma, todas as leis do antigo regime foram revogadas, tendo validade no primeiro momento apenas o ordenamento jurídico anterior, que não fosse incompatível com um novo regime revolucionário adotado. Posteriormente, apenas o ordenamento jurídico soviético foi reconhecido como válido, pelo qual, na ausência de normas positivas, o juiz deveria decidir de acordo com a consciência jurídica, sempre ela socialista. Nesta época, a consciência jurídica socialista, considerando o artigo 22 da Constituição de 1918 e a ausência de grandes codificações, era, ao lado da norma positiva, a principal fonte do nascente direito socialista. O período do comunismo de guerra não tinha conseguido atender plenamente às necessidades e anseios da população, e à mercê dos colossais recursos naturais existentes na enorme União Soviética, inexistiam
inexistiam condições objetivas para a construção plena de um socialismo. Desta forma, em 1921, uma nova política econômica denominada NEP, e que nós vamos ver também muito bem descrita no texto base do nosso curso, de David René, objetivando preparar as condições objetivas para a edificação plena do socialismo como meta, bem como constituído no restabelecimento de relações capitalistas de produção, em convivência com relações socialistas de produção sob a direção do Estado, sempre sob a direção absoluta do Estado. Exigia-se a institucionalização do poder político, a criação de uma superestrutura ideológica e a regulação das novas relações de produção e leis econômicas. Ao direito cabia isto, sendo a lei o papel de fonte suprema do direito soviético, e também devendo auxiliar na reprodução e desenvolvimento das novas relações de produção. É justamente dessa exigência que surge o princípio da legalidade socialista. Vamos voltar um pouco aqui, lembrando então como é que foi a ascensão do poder de Stalin. Antes disso se tem a liderança de Lenin, como nós já mencionamos, com a participação dos membros do Partido Socialista, encarregou-se de combater as facções de oposição no interior do partido e de garantir os postos importantes da administração estatal para pessoas da inteira confiança do regime, isso por Lenin, o que foi por ele utilizado para impor a administração interna e a hegemonia do seu grupo pessoal. Lenin, o fundador deste primeiro Estado socialista, morre em 24. Teve início então uma grande luta interna para a disputa do poder soviético. Nós lembramos dois grandes líderes aqui, Trotsky e Stalin. Trotsky defendia a tese da revolução permanente, segundo a qual o socialismo somente seria possível se fosse construído à escala internacional. Trotsky tinha uma ideia de que a revolução socialista deveria ser levada ao mundo inteiro, desde o início, à Europa e também ao mundo inteiro. Opondo-se à tese trotskista, Stalin defendia a construção do socialismo num só país. Pregava que os esforços por uma revolução permanente comprometeriam a consolidação interna do socialismo na União Soviética. A tese de Stalin tornou-se vitoriosa. Foi aceita e aclamada pelo 14º Congresso do Partido Comunista. Trotsky foi destituído das suas funções como comissário de guerra, expulso do partido e, em 1929, deportado da União Soviética. Tempos depois, em 1940, foi assassinado no México, como muitos outros foram depois perseguidos e assassinados por Stalin, a mando dele mesmo, de Stalin, por um agente de segurança soviético que desferiu no antigo líder do Exército Vermelho golpes de picareta na cabeça. A partir de dezembro de 29, Stalin converteu-se no ditador absoluto da União Soviética. É muito importante compreender isso. Para outros, em um líder comunista. O método que utiliza Stalin para a total conquista do poder soviético teve como base a sua habilidade no controle da máquina burocrática do partido e do Estado, bem como a montagem de um implacável sistema de repressão política de todos os opositores. Desse modo, Stalin conseguiu eliminar do partido, do exército e dos principais órgãos do Estado todos os antigos dirigentes revolucionários, muitos dos quais tinham sido grandes companheiros de Lenin. Depois de presos e torturados, todos os opositores de Stalin eram forçados a confessar crimes de espionagem que não haviam praticado. Assim, conhecidos bolcheviques foram executados como traidores da pátria. Era a farsa jurídica que caracterizou as chamadas depurações. Durante o período stalinista, que vai de 24 até 53, calcula-se que o terror político soviético foi responsável pela prisão de mais de 5 milhões de cidadãos e pela morte de mais de 23 milhões de pessoas. Houve êxito na reconstrução do país e na elevação do nível econômico e cultural da população soviética, tornando a União Soviética, juntamente com os Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial, uma das superpotências mundiais.
Com a vitória dos aliados sobre o eixo nazi-fascista, que foi formado pelos países de Alemanha, Japão e Itália, a União Soviética, o principal oponente da Alemanha na Europa, passou a dispor de enorme prestígio internacional, mas teve enormes perdas humanas e materiais. Voltemos então à nossa evolução jurídica, tendo contextualizado Lênin e Stalin neste nosso estudo. Com o fim, então, da NEP e o início da planificação total da economia, o princípio da legalidade socialista foi alcançado a condição de princípio fundamental do direito soviético. O princípio de legalidade socialista significa que os cidadãos e a administração soviética, na sua conduta, não podiam jamais transgredir a lei, devendo se condicionar e obedecer estritamente às normas positivas. Daí que tanto os cidadãos como as empresas do Estado estavam submetidos às normas positivas, devendo os órgãos do Estado encarregados da prestação jurisdicional aplicarem as leis para a solução de lides, excluindo qualquer decisão baseada em equidade ou em alguma consideração de ordem não amparada estritamente no ordenamento positivo. Para os soviéticos, o direito expressava a estrutura econômica da sociedade, onde as condições materiais da classe dominante determinavam a sua consciência social, a sua vontade, como também os seus interesses. O conteúdo socialista do direito e o caráter proletário da democracia soviética legitimavam a obrigação de obedecer às leis. Exigia para uma mudança socialista até o sistema comunista, como era previsto na teoria de origem de Marx e Engels, exigia-se, na compreensão deles, disciplina em relação à consecução dos objetivos dessa transição. O respeito à legalidade auxiliava nesta disciplina. Para os soviéticos, o direito não tinha valor em si mesmo, sendo apenas instrumento do Estado, criado por este a serviço da classe dominante para a consecução das finalidades da transição socialista, o advento do comunismo, com a extinção do Estado e do próprio direito. Esta era a teoria de princípio. Na União dos Estados, então, socialistas, o direito exprime uma ideia de justiça de classe, calcada no choque entre as diversas classes socialistas e seus estratos, sendo as normas jurídicas condicionadas pelas contradições no processo de produção de riquezas e seu reflexo no mundo das ideias e na superestrutura ideológica da sociedade, refletindo os interesses da classe social detentora do poder político. O princípio da legalidade socialista considerava a lei escrita como fonte suprema do direito soviético, visto que o marxismo só considerava direito aquelas regras contendo o conjunto de proibições e permissões dotadas de força coercitiva e impostas pelo Estado. Era justamente no contexto social, econômico, político, histórico em que a sociedade estava inserida, à luz da luta de classes, que se desenvolvia a construção do direito. Daí que os tribunais, tanto no conhecimento original da lide, como na apreciação dos recursos, deveriam, ao proferir a decisão, subordinar seu julgamento à norma positiva. O direito emanava do Estado, tendo por função regular o modo de produção determinado, institucionalizar o poder político, bem como reproduzir a ideologia de classe social que detém este poder político numa sociedade determinada. O direito, então, era uma superestrutura ideológica própria de uma sociedade de classes, reflexo das concepções, necessidades e interesses da classe dominante, marcada por contradições no processo de produção, na qual o Estado era um mecanismo de legitimação dos interesses de uma classe social. O direito tinha uma força diferente na sociedade soviética. Essa força era determinada pelos interesses do proletariado, pelos direitos reais e pessoais desta classe, pela luta para consolidar o regime, bem como pela necessidade em auxiliar o desenvolvimento das forças produtivas na sociedade, objetivando consolidar os princípios socialistas na economia e o conjunto das relações sociais, controlando e registrando a produção, a distribuição desta e a quantidade de trabalho e o consumo dos membros da sociedade.
A produção de riquezas determinava e condicionava todos os fatores subjetivos da sociedade. O direito tinha fundamento nas relações de produção e na divisão social do trabalho, relacionando-se com classes sociais e com a luta de classes. O direito soviético era instrumento, portanto, para a regulação e reprodução das relações sociais de produção e leis econômicas de modo de produção socialistas vigente na União Soviética. Na perspectiva da edificação da sociedade socialista, ao direito cumpria ser instrumento do Estado, regulando a transição rumo ao comunismo desejado, principalmente assegurando o cumprimento das metas da planificação e ajustando a sociedade a estas metas, com a função de colaborar com os objetivos da classe social dominante, dando estabilidade a esta transição. O direito soviético, portanto, trazia consigo uma norma também moral, a moral socialista. O princípio da legalidade socialista adquiriu uma função importante, pois na União Soviética não havia separação de poderes, sendo o poder estatal concentrado em um único órgão, o Soviete Supremo da União Soviética, que distribuía suas funções entre órgãos seus, não estando vinculado a princípios que repartissem a sua competência em diversos órgãos iguais. Assim, o princípio da legalidade guiava as três funções do direito soviético: a função econômica, visando a regular o modo de produção socialista e a sua transição rumo ao comunismo, adequando a sociedade às metas de planificação. Segundo, a função educadora, procurando reproduzir e disseminar a ideologia socialista no seio da população, institucionalizando todos os mecanismos de reprodução da ideologia dominante na sociedade, combatendo ao mesmo tempo os desvios ideológicos de toda espécie, condicionando o indivíduo a considerar os fenômenos e ações dos homens e aos homens mesmos do ponto de vista sempre dos interesses do Estado socialista e da edificação da sociedade socialista. Terceiro, a função moral que nós já acabamos de mencionar, objetivando estabelecer uma moral socialista, traduzindo a ideia de justiça do proletariado, suas representações sobre o bem e o mal, refletindo a infraestrutura socialista. Havia uma instituição com um fundamento exclusivo em garantir o princípio da legalidade socialista e a efetivação das funções do direito na sociedade, a Procuradoria. A Procuradoria era, portanto, um órgão autônomo, subordinado apenas ao Soviete Supremo, que lhe indicava o Procurador-Geral da União Soviética. Este, por sua vez, indicava os outros procuradores. A função da Procuradoria é muito importante ser conhecida aqui, que era aquela de fiscalização geral do respeito a todo o sistema jurídico do país, além de exercer as funções típicas do Ministério Público nos países ocidentais, podendo ainda requerer anulação de qualquer ato tomado ilegalmente ou sem observância de normas legais, bem como tomar medidas para defender as relações jurídicas, porventura resistidas. Assim sendo, a Procuradoria deveria controlar o cumprimento das leis pelo aparato estatal em seu amplo e pelos cidadãos da União Soviética. O entendimento dos dirigentes soviéticos acerca do papel da Procuradoria, prevalecido durante o período da elaboração do Código Civil da República Federada da Rússia, era de que o Estado deveria intervir nas relações cíveis, nas lides cíveis, considerando-se que não se devia desperdiçar a mínima possibilidade de ampliar a intervenção do Estado nas relações cíveis. Na definição das tarefas da Procuradoria, Lenin argumentava que era importante ter em mente que, diferentemente de qualquer poder administrativo, a fiscalização do procurador carecia de todo o poder administrativo e de todo voto decisório em qualquer que seja a questão administrativa. O procurador tinha apenas o direito e a obrigação de fiscalizar a instituição, da compreensão unitária, da legalidade em toda a República, em que pese qualquer diferenças ou influências locais. O único direito e obrigação do procurador era entregar um assunto à resolução do tribunal.
A principal razão que sustentava a missão de um procurador não era a defesa de legalidade em abstrato, senão dos valores superiores que davam vida a essa legalidade. Não tanto pela letra da lei, senão quanto ao seu conteúdo ideológico, aos valores que dela emanavam. Essa devia incluir, em qualquer caso, a produção ativa da Constituição e do ordenamento jurídico que esta legitimava. A Procuradoria, como órgão de defesa da legalidade, não aparecia contemplada em sentido geral, senão enquanto atuava na promoção da ação da justiça. A tarefa da Procuradoria, desta forma, colocava a ideia de legalidade como uma forma específica ou método do poder político. Então, as funções do direito na União Soviética estavam consubstanciadas na legalidade socialista, pois esta significava estabilidade nas relações sociais, respeito às regras de convivência social, respeito e intangibilidade da propriedade social socialista, bem como observância estrita de todas as normas postas pelo poder público. É importante lembrar que a legalidade socialista não era uma afirmação do caráter transcendental, superior a todos e a todo, da lei, sendo uma regra de conduta, organização e disciplina da sociedade regida pela classe dominante. Esta classe dominante deste sistema, como nós conhecemos, dá o enfoque não comunista, como era previsto na ideologia marxista-enguelista, mas num superpoder do Estado, permanecendo assim no Estado socialista de direito e não naquele comunista, como era previsto e como se, pelo menos ideologicamente, se projetava. Com esta breve introdução, nós deixamos os nossos alunos ao desejo de conhecer ainda mais os institutos jurídicos destes países socialistas. Com a queda deste sistema em 1991, nós percebemos ainda a grande influência no mundo da ideologia que permaneceu e que continua permanecendo ainda em diversos países, seja na Ásia, seja aqui nas Américas, seja em outras situações em que se tem o uso de uma ideologia socialista. Nós agradecemos e desejamos a todos uma boa continuação em seus estudos.